Bom dia, pessoal. O nosso assunto de hoje será razão e grandezas diretas e inversas. Nas últimas aulas, nós falamos e trabalhamos sobre razão e proporção. O que iremos ver hoje. Razão entre grandezas. O que quer dizer uma razão? Com certeza todos devem saber ou lembrar. Em algumas situações, nos deparamos com problemas em que os números podem transmitir diversas informações para nos orientar. E aí nós temos um exemplo. Na turma de Marcos, 18 dos 24 alunos moram no mesmo bairro da escola. Podemos comparar a quantidade de alunos que moram no mesmo bairro da escola em relação ao total de alunos por meio de uma razão. Veja, 18 sobre 24, que é igual a 3 quartos. O que foi feito para dar 3 quartos? E aí nós temos o seguinte. Simplificando a primeira fração, que é 18 sobre 24, nós podemos simplificar por 2, tanto o numerador quanto o denominador, porque são pares. Podemos simplificar os 2 por 3, porque os dois são divisíveis por 3. Como são divisíveis por 2 e por 3, nós podemos simplificar a fração por 6, sendo o maior divisor comum entre 18 e 24. 18 dividido por 6 é igual a 3. 24 dividido por 6 é igual a 4. Então, temos uma fração que é 3 quartos. Significando que, dos 24 alunos do total, 18 a cada 24 moram no bairro da escola. Ou seja, em cada 4 alunos que estudam nessa escola, 3 moram no bairro, certo? Vamos lá. Quando isso acontece, estaremos fazendo uma relação entre duas grandezas. Quais seriam as duas grandezas? Nesse caso, se refere a alunos, mas são os alunos que estudam na escola e os alunos que moram no bairro da escola, certo? A essa relação damos o nome de razão. A razão entre dois números ou entre duas grandezas é a divisão entre eles, ou seja, é a divisão que relacionará essas grandezas. Em outras palavras, o que quer dizer razão mesmo? É uma divisão. Uma fração, toda fração é uma divisão. E toda fração nós temos o numerador e o denominador, representando através de números. Então, nós podemos ter apenas a razão entre dois números, que é uma fração, certo? Ou nós podemos ter também uma relação entre duas grandezas. Se refere a duas grandezas, vão ser representados por números também, sendo uma fração e sendo uma divisão. Ou seja, uma razão nada mais é que uma divisão entre dois números ou duas grandezas. Vamos para outros exemplos. Número 1. Um veículo está a 80 km por hora e faz uma viagem de 560 km de distância. Então, significa que são 560 km, essa será a distância que ele percorrerá, só que por hora ele está na velocidade de 80 km por hora. A pergunta é: quantas horas ele gastará para chegar ao seu destino? Repetindo, um veículo está a 80 km por hora e faz uma viagem de 560 km de distância. Quantas horas ele gastará para chegar ao seu destino? Vamos lá. Para determinar as horas, iremos dividir os quilômetros da distância, que é a distância que ele irá percorrer, pelos quilômetros hora. Então, será 560 dividido por 80. Quanto será 560 dividido por 80? O que é que nós iremos fazer para se tornar mais fácil, se a gente quiser? Corta o zero e fica apenas 56 dividido por 8. Então, nesse caso, são 7 horas. Então, para que ele percorra 560 quilômetros, que é a distância, na velocidade de 80 km por hora, ele gastará o tempo de 7 horas para chegar ao seu destino final.
Então, temos uma razão entre duas grandezas. Nada mais é que uma divisão. Quais foram as grandezas? Quilômetros, nesse caso, que é a distância percorrida, e nós tivemos a velocidade, que é quilômetros por hora, a velocidade que ele está. As grandezas seriam a velocidade, que está em quilômetros por hora, e a distância percorrida, que está em quilômetros, certo? Próximo exemplo. O quadro mostra a campanha do Palmeiras no campeonato. Palmeiras, temos a tabela. Vitórias, 24, empates, 10 e foram 6 derrotas. Reforçando, foram 24 vitórias, 10 empates e 6 derrotas, totalizando as partidas disputadas pelo time do Palmeiras. Escreva as razões, reforçando que uma razão nada mais é que uma fração. E toda fração é uma divisão. Às vezes vai ser possível dividir o numerador pelo denominador, às vezes é impossível dividir, no sentido de dar um número inteiro como resultado, ou natural, e às vezes é possível que você simplifique tanto o numerador como o denominador por um número comum. Então vamos lá. Letra A. Iremos escrever a razão entre empates para vitórias. Quantos empates foram? 10 empates. Quantas vitórias foram? 24. Então, nós teremos a razão de 10 sobre 24. Só que 10 e 24 são pares, não é assim? Simplifica os 2 por 2, ficando 5 sobre 12 avos. Letra B. Empates para derrotas. Quantos empates foram? 10. Quantas derrotas? 6. Fica 10 sextos. 10 sextos não iremos dividir, porque senão vai dar número decimal. Simplificamos 10 sextos por 2. 10 dividido por 2, 5. E 6 dividido por 2, 3. Letra C. Derrotas para vitórias. Quantas derrotas foram? 6 derrotas para 24 vitórias. Então, 6 sobre 24 avos. 6 sobre 24, se eu for dividir 6 por 24, também dará um número decimal. Então, o que é que nós iremos fazer? Simplificar. Ou divide por 2, porque os dois são pares, ou dividem por 3, ou dividem por 6, que é o maior divisor comum. 6 dividido por 6 é igual a 1 e 24 dividido por 6 é igual a 4. Então, nós temos que a razão simplificada, que é uma fração irredutível, quando não dá mais para reduzir, das derrotas para vitórias é 1/4. Letra D. Vitórias para derrotas. Quantas vitórias foram? 24. Quantas derrotas foram? 6. Temos 24 sextos. Só que 24 ele é divisível por 6. Sendo assim, vitórias para derrotas foram 4. Dá um número inteiro como resultado. Letra E. Vitórias para o total de partidas. Até então, na tabela, no quadro, não mostra quantas partidas o total foi. Mas se a gente analisar que, se ele teve 24 vitórias, 10 empates e 6 derrotas, somando 24 mais 6, 30 mais 10, fica que ele disputou 40 partidas. Então, número 24 sobre 40. 24 sobre 40 são pares, são divisíveis por 2. Ou a gente analisa aqui, divide por 2, divide por 4, e se divide por 2 e 4, ele vai dividir por 8. 24 dividido por 8 dá 3, 40 dividido por 8 dá 5, então nós temos 3 quintos. Então, a razão de 24 sobre 40 é igual a 3 quintos, porque a razão foi simplificada, certo? Então, significa que a cada 5 partidas, o Palmeiras venceu 3 vezes, 3 partidas. Letra F. Derrotas para o total de partidas. Quantas derrotas foram? 6. Qual o total de partidas que nós já analisamos? 40. Então, fica 6, 40 avos. 6 sobre 40. 6 não divide por 40 para dar número inteiro, dá para simplificar. Então, nós iremos simplificar 6 sobre 40 por 2. A metade de 6, 3. A metade de 40, 20.
Então, nós temos derrotas para o total de partidas, 3 sobre 20 avos. Perceba que na tabela analisada e interpretada, a cada pergunta, nós representamos através de uma fração. Algumas continuaram com frações irredutíveis, porque simplificamos, e apenas a letra D ficou como número inteiro, natural, racional. Por quê? Porque deu para dividir 24 por 6, o numerador pelo denominador. O nosso próximo subtópico é proporção. O que é uma proporção? Será que você sabe? Será que você já ouviu falar o que é uma proporção? Acompanhe a situação a seguir. Daniel e Maria participaram de 2 jogos diferentes de basquete. Durante a partida que Daniel jogou, ele acertou 6 dos 10 arremessos que fez. E na partida que Maria jogou, ela acertou 9 dos 15 arremessos que fez. Repetindo, Daniel e Maria participaram de 2 jogos diferentes de basquetes. Durante a partida que Daniel jogou, a cada 10 arremessos que ele fez, ele acertou apenas 6. Na partida de Maria, a cada 15 arremessos que ela fez, ela acertou apenas 9 arremessos. Vamos calcular a razão entre a quantidade de acertos e a quantidade total de arremesso dos 2 amigos. Nós temos 2 grandezas, quantidade de acertos e quantidade total de arremessos. Primeiro, Daniel. A cada 10 arremessos, ele acertou 6. A representação da fração, da razão, fica 6 décimos. 6 sobre 10. Se fosse para você dividir, também daria um número decimal, porque 6 é menor que 10, daria 0,6. Simplificando, por 2, 6 dividido por 2, 3, e 10 dividido por 2, 5. Vamos para Maria. A quantidade de acertos de Maria foram 9 acertos. E a quantidade de arremesso, 15. Então, 9 quinzeavos. Simplificando, 9 15, nesse caso, que só divide por 3, nós encontramos 3 quintos. O que é que nós iremos perceber? Que a razão de Daniel e Maria deu o mesmo resultado. Por que será que isso aconteceu? Observe que as razões obtidas, ao serem simplificadas, resultam na mesma fração. Em outras palavras, as frações são iguais. Como as razões 6 décimos e 9 quinzeavos são iguais, dizemos que elas formam uma proporção. O que é que você vai analisar? Os números que formam as razões não são iguais, mas quando você simplifica cada razão, os resultados se tornam iguais. Se os resultados se tornam iguais, significa que formam uma proporção, quer dizer que as razões são proporcionais. 4 números não nulos. O que significa não nulos? Diferentes de zeros. Eles não podem assumir o valor de zero. Os números serão A, B, X e Y. Formam nessa ordem uma proporção quando, na ordem, significa A para B e X para Y. Então, a primeira razão é A sobre B igual a X sobre Y. Por que tem um sinal de igualdade? Porque está afirmando que é uma proporção. Se é uma proporção, quer dizer que são até então iguais. Como é que nós iremos ler? A está para B, assim como X está para Y, certo? Também podemos representar a proporção. Nesse caso, A sobre B quer dizer que é A dividido por B. Igual X sobre Y quer dizer que é X dividido por Y, porque toda fração é uma divisão. Uma das propriedades da proporção. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que significa produto? Produto é resultado de uma multiplicação. Ou seja, dado 4 números A, B, X e Y não nulos, diferentes de zero, de modo que eles formem a proporção. Então, nós teremos o seguinte:
A, nós iremos multiplicar os meios e os extremos. Vai ser A vezes Y, que é igual a B vezes X ou X vezes B. Agora nós iremos para a prática, utilizando números. Até então, o A, o Y, o B e o X significa que pode ser qualquer número racional, diferente de zero, não pode assumir o valor de zero. Então, nas razões que nós temos, são 2 décimos, 2 sobre 10 e 3 quinzeavos, 3 sobre 15, formam uma proporção. Já está afirmando que é uma proporção. Então, você vai escrever 2 sobre 10 igual a 3 sobre 15. O 2 e o 15 são os extremos. E o 3 e os 10 são os meios. Então, multiplicando 2 vezes 15, os extremos, é igual à multiplicação, que é o produto dos meios, que é 3 vezes 10. 2 vezes 15, 30, igual 3 vezes 10, 30. Então, significa que 30 é igual a 30. Se os resultados foram iguais, eles formam uma proporção, significando que são proporcionais. Outros exemplos. Verifique se as razões a seguir formam uma proporção. Letra A. 9 terços é igual a 12 quartos. Você pode fazer de duas maneiras. Ou você multiplica 9 vezes 4, que são os extremos, e 12 vezes 3, que são os meios, tendo 9 vezes 4, 36, igual 12 vezes 3, 36. Ou você pode dividir, porque tem a possibilidade. 9 dividido por 3, 3, e 12 dividido por 4, 3. 3 é igual a 3? Sim. Então, nesse caso, será que forma uma proporção? Sim, pois os resultados são iguais. Letra B. 15 oitavos é igual a 18 sextos. Nós podemos fazer de duas formas também. 15 vezes 6, que é igual a 90, e 18 vezes 8, que é igual a 144. E aí você diz o seguinte, 90 é igual a 144? Não. Os números são diferentes, sendo assim, não são proporcionais, certo? Então, não formam uma proporção. Ou você poderia analisar, 15 oitavos, dá para simplificar? Existe um número que divide por 15 e por 8 ao mesmo tempo? Não. 18 sextos, dá para simplificar? Sim. Simplifica por 2, por 3 ou por 6. Ou ainda dá para dividir 18 por 6, que é 3. Então, nesse caso, prova também que não forma uma proporção, porque os resultados vão ser diferentes. Vamos para outros exemplos, descobrindo valores desconhecidos. Número 1. Determine o valor desconhecido nas proporções a seguir. Letra A. Temos 8 sobre 15 é igual a x sobre 150. Nesse caso, nós iremos fazer a multiplicação dos meios e dos extremos. 8 vezes 150, que é igual a 15 vezes x. Nesse caso, deixou de estar na forma de uma proporção, e quando nós temos 8 vezes 150 igual a 15 vezes x, passa a ser uma equação do primeiro grau, porque o expoente da variável é 1. Então, fica 150 vezes 8, 1.200, 15 vezes x, 15x. Como é uma equação, toda variável, toda letra fica no primeiro membro. Mudando de membro, muda de sinal. Menos 15x é igual a menos 1.200. Toda vez que a letra estiver negativa, você multiplica por menos 1. Multiplicando todos os termos que estão negativos por menos 1, ficam todos positivos. Entre o 15 e o x, todo mundo já sabe, já estudou, desde o 7º ano, que existe uma multiplicação. E o inverso de uma multiplicação é uma divisão. Então, temos x é igual a 1.200 dividido por 15, x é igual a 80. Então, o valor desconhecido será 80. Próximo. X menos 1 sobre 2 é igual a 6x mais 1 sobre 4. Multiplicação dos meios e dos extremos. A mesma linha de raciocínio não muda nada. A diferença nesse é que x menos 1 nós temos dois termos e 6x mais 1 nós temos dois termos. Quando você fizer a multiplicação, você utilizará a propriedade distributiva. 4 vezes x, 4x, 4 vezes menos 1, menos 4. Lembrando do jogo de sinal, certo? Igual 2 vezes 6x, 12x, e 2 vezes mais 1, mais 2. 4x conserva, 12x que está positivo passa negativo, menos 12x igual a 2.
O 4 que está negativo passa positivo. Então, temos 4x menos 12x, olha os números inteiros. Devo 12, paguei 4, estou devendo 8. Então, nesse caso, 8x. Igual 2 mais 4, 6. A letra está novamente negativa. Multiplica tudo por menos 1. X é igual a menos 6 oitavos. Ou você deixa menos 6 oitavos, ou você simplifica os dois números por 2. Então, x é igual a menos 3 quartos. Número 2. Considere que com 10 quilos de trigo fazemos 5 quilos de farinha. E responda os itens a seguir. Repetindo, considere que com 10 quilos de trigo fazemos 5 quilos de farinha. E responda aos itens a seguir. Letra A. Escreva a razão entre a quantidade de trigo e a quantidade de farinha produzida. Você vai sempre seguir a ordem que está falando. Escrever a razão quer dizer escrever uma fração. Entre a quantidade de trigo. Qual a quantidade de trigo? 10. Qual a quantidade de farinha produzida? 5. Então, a fração é 10 quintos. Se fosse para você resolver, 10 dá para dividir, seria igual a 2. Letra B. Para fazer 20 quilos de farinha, quantos quilogramas de trigo são necessários? Então, nós temos duas grandezas, trigo e temos farinha. A cada 10 quilos de trigo, são feitos 5 quilos de farinha. A cada X quilos de trigo, são feitos 20 quilos de farinha. Então, ele quer descobrir, para produzir 20 quilos de farinha, são necessários quantos quilos de trigo? Então, fica 10 para 5, assim como x está para 20, ou você pode falar 10 sobre x e 5 sobre 20. Como é uma proporção, você pode escrever na forma de fração e igualar. Fiz a multiplicação dos meios, agora eu posso colocar a letra primeira, porque nesse caso não vai alterar a ordem que estará. 5 vezes x, 5x, e 10 vezes 20, 200. X é igual a 200 dividido por 5, x é igual a 40. Então, significa que vão ser necessários 40 quilos de trigo para produzir 20 quilos de farinha. Terceiro, a razão entre as idades de Marcela e de Renata é 4 quintos. Sabendo que Renata tem 35 anos, qual a idade de Marcela? A razão entre as idades de Marcela e de Renata é 4 quintos. Sabendo que Renata tem 35 anos, qual a idade de Marcela? O que precisamos entender nesse problema? O que é que a gente precisa entender? Que nós temos uma razão que representa as idades das mesmas. Que Renata tem 35 anos e que nós não sabemos a idade de Marcela. Então, seguiremos a ordem. Marcela para Renata. Por que Marcela para Renata? Porque primeiro ele fala da idade de Marcela, depois da idade de Renata. Então, a razão é 4 quintos. Então, na ordem significa que se o 4 é um numerador, vem primeiro, o 4 corresponde à idade de Marcela. Não quer dizer que é a idade de Marcela, corresponde que o 5 a de Renata. Vamos lá. Queremos descobrir a idade de Marcela. Então, iremos escrever 4 quintos igual a x sobre 35. Por que o x ficou na direção do 4? Porque o x é a idade que você vai descobrir de Marcela. E na ordem que está lá no problema, o 4 corresponde à idade de Marcela. Então, multiplico os meus extremos. Então, fica 5 vezes x, 5x, 35 vezes 4, 140. Você tem duas maneiras para resolver. Ou você coloca 35 é igual a 5, uma opção, ou a outra opção, que é mais prática e rápida, porque não é necessário multiplicar por menos 1, é 5 vezes x, mantendo sempre a variável no primeiro membro, igual a 4 vezes 35. Resolvendo, temos 5x igual a 140, x é igual a 140 dividido por 5. X é igual a 28. Então, significa que Renata tem 35 anos e que Marcela tem 28 anos. Se fosse para você escrever a razão entre as idades dela, seria 28 sobre 35, né, assim? Só que 28 e 35 avos, nesse caso, eu não anotei aí, mas estou explicando. Dá para simplificar 28 e 35 por 7, porque é o único número comum aos dois.
28 dividido por 7 dá 4 e 35 dividido por 7 dá 5. Então, isso prova que a razão inicial que ele falou é 4/5, certo? Então, agora o que é que nós iremos fazer? Agora que você assistiu ao vídeo, teremos uma reunião no Zoom para tirar as dúvidas sobre o assunto, né? Todos juntos. E você já tem essa experiência também de outras aulas já essa semana. Então, você vai seguir as instruções que eu vou postar lá no grupo da turma e está previsto para que ela aconteça 8h30, né? E aí você segue todas as instruções que vai estar lá no grupo. Depois, você vai responder as atividades das páginas 252 do jogo rápido, questões 1 e 2, a página 260, todas as questões. E aí eu coloquei um lembretezinho, caso você tenha dúvida de como proceder em algumas situações com os números decimais. E às 17 horas de hoje, nós iremos fazer a correção da atividade também no Zoom. E aí você vai seguir as instruções que eu vou postar durante a tarde, certo? Bons estudos e até daqui a pouco.